crescemos bastante, aprendemos bastante e louvamos ao Senhor pela graça de poder estudar um livro inteiro das Escrituras, texto por texto. E hoje é de Efésios, capítulo 6, verso 21 a 24. Abra aí a sua Bíblia. Essa semana, queridos, nós assistimos ao depoimento do indígena Sererê na CPI. Ele é um cacique da tribo dos Chavantes e esteve depondo em Brasília. Ele continua preso e prestou esse depoimento. E aí me chamou a atenção muitas coisas, mas uma delas foi a pergunta que fizeram então para o indígena. Perguntaram para ele: você, quando foi preso, o que você falou para o seu povo? O que você falou para a sua tribo? A expectativa do deputado que estava fazendo a pergunta é que de repente ele dissesse que incitou a tribo, incitou o povo a lutar pelo Brasil e etc. Mas a resposta do Sererê foi: olha, eu orientei meu povo a voltar para casa, voltar para suas casas, voltar para os seus lares. Isso é bem interessante. E aí me lembrei da ocasião em que Paulo escreveu essa carta. Ele também estava preso. O apóstolo Paulo também estava preso. E eu fico imaginando, então, alguém perguntando para Paulo: o que você diz, então, para o seu povo? O que você diz para a sua igreja? Paulo, então, escreve a carta aos Efésios. E nós já temos visto aqui o que Paulo escreveu nessa carta. Ele afirma o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós que fomos agraciados, capítulo 2, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, unicamente pelo amor de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a salvação é totalmente de graça. Nós que fomos feitos, capítulo 2, verso 11 em diante, nós fomos feitos povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, uma vez então sendo povo de Deus, agora devemos andar de maneira digna do Evangelho, andar de maneira digna do chamado que o Senhor fez para conosco. A partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele exorta então os seus leitores a que andem de maneira digna do Evangelho, andem de maneira digna lá no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, como cônjuge, esposa ou marido. Ande de maneira digna do Evangelho na criação dos filhos. Ande de maneira digna do Evangelho quando você lida com seus pais, enquanto filho. Ande de maneira digna do Evangelho. E aí nós vimos nos últimos domingos a luta espiritual. E a luta espiritual envolvida não é ficar expulsando o demônio das coisas. Mas a luta espiritual é sim contra os demônios, mas o que está envolvido é vivermos de maneira digna do Evangelho, nos contextos em que Deus nos colocou. Para isso precisamos da força do Senhor, nós não podemos lutar com as nossas próprias forças. Nós precisamos da força do Senhor, do poder do Senhor, para que possamos resistir às ciladas do maligno e permanecer firmes. É por isso que temos que nos revestir da armadura de Deus, que conforme vimos, é Jesus Cristo. Precisamos nos revestir todos os dias de Cristo, do Evangelho de Cristo, para resistir às astutas ciladas
do maligno. E estar em oração. No último domingo nós vimos o valor da oração. Precisamos estar em oração, através da qual nós devemos estar vigilantes. Agora nós vamos ver como é que Paulo termina a carta. Verso 21 até o verso 24, nós vamos ver as últimas palavras de Paulo aqui na carta. E o que será que ele diz? Vamos ver. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra. Te damos graças porque isso é manifestação, mais uma manifestação da Tua bondade para conosco. Pedimos que o Senhor fale conosco. Não deixe, Senhor, nosso coração endurecido, como lemos agora há pouco. Mas que o Senhor abra o nosso coração, que o Teu Espírito Santo ministre em nós o Teu querer para as nossas vidas e que Cristo seja glorificado. É no nome dele que nós oramos. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo diz aqui nesses versos é: viva a vida da igreja. Viva a vida da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos acompanhar ao longo do texto. Veja o verso 21 e 22. Nesse texto, a gente vai ver que Paulo diz com todas as letras que a vontade de Deus, para mim e para você, é que vivamos a vida da igreja. Vivamos a vida da igreja. Ele começa mencionando Tíquico. Né? Tíquico, ele diz, é irmão amado e fiel ministro no Senhor. Tíquico, ele é mencionado não somente aqui no Novo Testamento, ele é mencionado em algumas vezes nas páginas do Novo Testamento. Atos, capítulo 20, verso 4, Lucas relata: e acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Ou seja, havia uma equipe junto com Paulo nas viagens missionárias, e um deles, que integrava essa equipe, era Tíquico. Em Colossenses capítulo 4, verso 7, Paulo diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos farás saber o meu estado. 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, também enviei Tíquico a Éfeso. Tito 3,12, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ou seja, Tíquico fazia parte da equipe missionária de Paulo e era um homem amado por Paulo e fiel ministro do Senhor, que andava junto com Paulo e compartilhava com Paulo das alegrias e das tristezas do apóstolo Paulo. Onde estão os Tíquicos? Você é um Tíquico? Você tem sido levantado pelo Senhor para ser um Tíquico? A gente olha para os grandes nomes, né, da Bíblia: Paulo, Pedro, João, né? Quais são os nomes dos filhos, dos nossos filhos? O Marquinhos, Samira, vocês já pensaram no nome aí do bebê? Menino ou menina? Né?
A gente coloca normalmente, né? Cadê o João? Levanta a mão, João aqui da igreja. 1, 2, tem mais. Ali em cima, 3, 4, né? A gente coloca assim, João. Pedro, cadê Pedro? Olha lá. Né? Mateus. Cadê os Mateus aqui da igreja? 1, 2, né? A gente coloca esses nomes. Agora, Tíquico. A gente não coloca muito, né? Por quê? Porque, assim, não apareceu muito. Não aparece muito nas Escrituras, né? Não só a questão da sonoridade, mas porque também é coadjuvante, não é? Mas olha o papel que esse homem está exercendo aqui. Ele era amado, ele era fiel. Irmãos, que dificuldade hoje em dia de encontrarmos homens e mulheres fiéis no ministério. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem levantado Tíquicos nessa igreja. Homens amados e fiéis. Pessoas que nós podemos contar, pessoas que nós podemos andar juntos, pessoas que a gente pode confiar. Não é? Como é difícil, tenho atuado com pastores aí, por vários lugares do nosso país, e uma das reclamações é exatamente essa, falta de pessoas fiéis. Quando o pastor dá as costas, lá vem a facada por detrás. Mas Deus levanta na história da igreja Tíquicos, homens fiéis, né? Homens e mulheres fiéis. E Deus tem levantado na nossa igreja homens e mulheres fiéis ao Senhor, né? Mas é interessante porque aqui Paulo, ele diz que Tíquico está sendo enviado para Éfeso para informar aos crentes de Éfeso a respeito de Paulo. E o propósito, então, nessa informação é duplo. Primeiro, vai informar, vai prestar contas através dessa informação, né? É interessante isso, porque mesmo Paulo sendo apóstolo, mesmo Paulo sendo o grande apóstolo Paulo, ele se sente ainda na obrigação de dar informação a seu respeito do que está acontecendo com a sua vida. A igreja, no verso 22, ele vai dizer: eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação. Então, Paulo prestava contas. Paulo, ele fazia questão que a igreja soubesse dele. Isso é interessante, irmãos, porque ele acabou de falar nos versos 19 e no verso 20, ele acabou de pedir oração, versos 18, 19 e 20. Ele acabou de pedir oração. Orem, né? Com toda oração e súplica, no Espírito, por todos os santos e também por mim. Então, a pergunta é, como que eles iriam orar se eles não tivessem informação? Eles precisavam de informação para orar. Então, Paulo estava aqui dando informações para a igreja a respeito do que ele estava passando, né? Eu acho muito curioso que algumas pessoas, quando estão passando dificuldades, seja elas quais forem, elas se fecham em si mesmas e não dão informação para ninguém, não falam para ninguém, não falam para a igreja, não falam para a liderança da igreja. A liderança fica sabendo só depois, né? Alguém estava me contando aqui que aconteceu numa outra igreja, né, nesses dias, que um rapaz, ele ficou enfermo, foi para o hospital, ficou vários dias no hospital, teve que fazer uma cirurgia, mas ele não contou para ninguém, não contou para a igreja, não contou para ninguém. Tudo sozinho, né? E aí ficou bem, se recuperou, e aí sumiu da igreja. Aí foram atrás desse rapaz, procurar saber dele. Vem cá, o que aconteceu? Vocês não foram me visitar.
Olha, é um bom ponto, só que assim, como queríamos visitar você se a gente não sabia a respeito da situação? Né? O que Paulo está dizendo, gente, deixa eu contar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Estou mandando Tíquico para que ele diga para vocês o que é que está acontecendo. Irmãos, o cristianismo ele não é um voo solo. Nós vivemos, eu tenho alertado aos irmãos aqui da nossa igreja. Nós vivemos um tempo da hiperindividualidade. Infelizmente, isso tem influências no cristianismo. Tem muita gente vivendo aí a igreja evangélica, mas de uma forma individual. Existem pessoas que preferem igrejas grandes, porque dentro das igrejas grandes, numericamente grandes, elas podem viver esse individualismo. Teve gente que já me falou, eu vou para a igreja tal porque lá ninguém me conhece. Meu caro, isso não é plano de Deus. O plano de Deus é que os irmãos da igreja saibam quem você é. Saiba o seu nome, seu endereço, seu CPF, né? Saibam as suas dificuldades, as suas lutas, conheçam os seus pecados. Sim. Mas vão me julgar. Faz parte. Deus fala para a gente julgar assim uns aos outros. Não de maneira hipócrita, como Jesus fala para os fariseus, para a gente não julgar como os fariseus, mas de uma maneira para restaurar, assim como nós vemos em 1 Coríntios 5. Então, sim, devemos saber, sim, dos pecados uns dos outros, para poder ajudar esses irmãos a serem restaurados. Só que, num contexto como nós vivemos hoje, de super, mega igrejas, isso não é possível. Ninguém me conhece. Esse é o coração das pessoas. Mas isso não é plano de Deus para nós. Se nós estamos doentes, avisamos. Se viajamos, avisamos. E pedimos oração pela viagem. Se nós enfrentamos desafios no casamento, nós dizemos, irmão, socorro, estou precisando de ajuda. Preciso dos irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós, sendo igrejas. E é o que Paulo, então, está fazendo aqui. Ele está prestando contas. Ele está dizendo, gente, estou preso e eu estou mandando Tíquico para contar para vocês como é que está aqui a situação. E depois, o segundo propósito do envio de Tíquico ainda está no verso 22. Para que ele vos conforte o coração. Veja, interessante isso. Paulo preso, ele está preocupado com o coração da igreja. Porque a igreja poderia estar abalada com a prisão de Paulo. Então, para que a igreja tivesse conforto, consolo do Senhor, ele estava enviando Tíquico. Queridos, isso é incrível. Somente a atuação do Espírito Santo na nossa vida nos faz nos deslocar de nós mesmos, dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, para olhar a dificuldade do outro. Somente o Espírito Santo em nós. Eu lembro do ano passado, do irmão Ivanov, já falecido. Ele, isso eu vou guardar para o resto da vida. Ele internado aqui no hospital AOC. Né? Nós oramos por ele, nós caminhamos juntos nesse período difícil da vida dele. E aí, já fazia, sei lá, um mês que ele estava internado, né? Ele me ligou, eu olhei o celular, vi lá na Bina Ivanov. Falei, deve ser a filha que pegou o celular dele para falar comigo. E fiquei preocupado. E atendi imediatamente. Era ele mesmo. Irmão Ivanov, você está bem? Não, pastor, eu estou bem, mas eu estou ligando para saber do senhor. Como é que você está? Pastor, você está precisando de alguma coisa?
Falei, irmão Ivanov, espera aí um pouquinho. O senhor está onde? O senhor já recebeu alta? Não, pastor, não recebi não. Estou aqui no hospital ainda, mas eu queria saber como é que você está. Para mim poder orar por você. Querido, é exatamente esse o sentimento aqui que Paulo ele está demonstrando aqui. Ele está preso, ele está numa situação extremamente difícil, mas ele consegue se deslocar do seu próprio umbigo, porque essa é a nossa tentação, nos deter nas nossas próprias dificuldades. Ele consegue então se deslocar disso para atender a igreja, se preocupar com a igreja. Meu querido, não espere ficar tudo bem na sua vida para você servir ao Senhor. Escute isso. Não espere ficar tudo bem na sua vida para você servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, seja lá qual for a circunstância. Quando eu não estiver doente, quando eu não estiver passando dificuldades no trabalho, quando não tiver tudo bem na minha conta bancária, quando não tiver problema nenhum na família, entre os amigos, entre os colegas, meu caro, abra os olhos, você chegou no céu. Você está no céu. Não espere ficar sem problemas. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Nós passamos dificuldades, nós passamos desafios enormes nesse mundo, até por sermos cristãos, de acordo com o que nós estamos estudando em 1 Pedro. Mas o Espírito Santo, ele nos dá dinamis, poder, para em meio às aflições, em meio às dificuldades, servirmos ao Senhor. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Servirmos ao Senhor na situação que nós estamos. Então, viva a vida da igreja. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Agora veja o verso 23 e 24. Deseje para a igreja paz, amor, fé e graça. É o que Paulo vai dizer aqui. O que é que você tem desejado para a sua igreja? O que é que você tem desejado para a igreja? A gente tem algumas tentações em relação a isso, né? A gente tem a tentação de perder o foco. Como nós vimos, o pastor Vitor Michel, ele trouxe a palavra para a gente no sábado passado, lá no Day Camp, né? Dizendo para amarmos, lembrarmos de amar a Cristo acima de todas as coisas. Esse é o primeiro amor, né? Que a carta de Efésios diz lá em Apocalipse. Amarmos a Cristo sobre todas as coisas, né? E nós temos a tentação, então, de perder esse foco, perder isso de vista, e começar a desejar para a igreja, por ter perdido isso de foco, desejar para a igreja o que Deus não deseja, ou que não deveria ser o nosso coração, né? Às vezes até coisas boas, mas que não deveria ser o primeiro lugar no nosso coração. Por exemplo, nós temos o desejo de comprar um imóvel. Isso é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Nossa igreja está crescendo, nós temos necessidades crescendo e temos o desejo de comprar um imóvel maior, com mais espaço. Ótimo, isso é uma coisa boa, mas isso não pode ser a primeira coisa. Isso não pode nortear os nossos sonhos, o nosso coração, todo dia, toda hora, em todo lugar. Não pode ser o nosso carro-chefe. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja, queridos. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja, né? O nosso desejo tem que ser Cristo Jesus.
exaltado. Esse deve ser o nosso desejo. Aí que deve ser o nosso foco. Paulo, ele coloca o desejo dele aqui. Ele diz: paz esteja com os irmãos, e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. O que Paulo está desejando para a igreja? Paz, amor e amor com fé. Paz, amor e fé. São as 3 virtudes comunitárias da igreja, as 3 virtudes principais que são comunitárias. A paz, Paulo já falou antes, ela é uma realidade na vida da igreja. Cristo Jesus, ele, através da sua morte e ressurreição, ele derrubou a parede de separação. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 14, ele derrubou a parede de separação, então não existe mais judeus e gentios. Aquilo que nos separava caiu por terra, então agora nós experimentamos paz com Deus e paz uns com os outros. Acontece que essa paz, ela precisa ser preservada. É uma das coisas que tem sido muito lembrado nesse tempo aí da guerra Rússia-Ucrânia, são as palavras me fugiu agora o nome do primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill. E ele disse: a paz é algo extremamente frágil. A paz é algo extremamente frágil. E, queridos, nós temos paz. Cristo Jesus conquistou essa paz entre nós. Mas essa paz, ela é frágil. Nós podemos estragá-la. Nós podemos tirá-la. E aí é por isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, se esforce diligentemente para manter o vínculo da paz. Se esforçar como? Com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros. Então nós precisamos nos esforçar para manter a paz, e é exatamente o que Paulo está desejando aqui. Olha, eu desejo paz entre os irmãos, eu desejo paz entre vocês. Queridos, o que divide a gente? Quais são as nuvens? Nós temos experimentado como igreja tempo de paz. Nós temos experimentado como igreja comunhão entre os irmãos, mas qual é a nuvem que divide a gente? Nós precisamos estar atentos e diligentemente lutar para manter a paz entre nós. Paulo deseja também o amor com fé. Esse amor é um meio para manter a paz. No capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suaves. Como filhos amados, queridos, andando em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave, assim nós devemos viver. Para mantermos a paz, nós precisamos exercitar o amor que recebemos de Deus, expressando-o para com os irmãos, através de ações. Através de ações. Ações de humildade. Ações que nos fazem suportar as diferenças que temos. Ações claras, objetivas e intencionais, que nos fazem manter-nos unidos,
juntos, para a glória do nosso Rei. Paulo ainda fala aqui da fé. Esse amor, ele é baseado na fé. Por isso que ele diz amor com fé, né? A fé é o fundamento de toda a vida cristã, queridos. Paulo ele vai mencionar a fé em várias ocasiões aqui na carta aos Efésios. Lá no capítulo 1, no verso 13, né? Vamos dar uma olhada lá? Quando ele descreve as bênçãos espirituais que temos em Cristo, no verso 13 ele diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, é pela fé que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O que é esse selo do Espírito Santo? Nós já vimos. Não é o batismo do Espírito Santo como os pentecostais têm ensinado. Não, é o fato do Espírito Santo habitar em nós no momento em que cremos em Cristo Jesus. No capítulo 2, no verso 18, nós vemos que é pela graça, ou melhor, desculpa, no verso 8, pela graça, por meio da fé, que nós somos salvos. No capítulo 3, verso 12, nós vemos que é pela fé que nós temos acesso com ousadia a Deus. No capítulo 3, no verso 17, Paulo orou para que pela fé Cristo habitasse no coração dos Efésios. No capítulo 4, no verso 5, quando ele fala de unidade, ele diz: só existe um só Deus. Só existe uma só fé, um só batismo. Capítulo 4, verso 13, a operação dos dons na igreja contribui para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos na unidade da fé. No capítulo 6, no verso 16, a fé é um poderoso escudo. A fé é um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Então, a fonte final da paz, do amor, é a fé. Mas não a fé na fé, como se tem ensinado hoje. A fé na pessoa certa. Paulo vai dizer aqui, olha o verso 23. Da parte de quem vem? Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É dele, de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que vem a paz, o amor e a fé. E é isso que devemos perseguir enquanto igreja: paz, amor e fé. Queridos, disso não podemos abrir mão. E aí a gente precisa se perguntar: que tipo de agente promotor eu tenho sido na igreja? Eu tenho promovido, eu tenho sido um veículo de promoção de paz, de amor e de fé na igreja? Se nós desejamos isso, nós precisamos orar para que o Senhor nos use, para que isso tenha cada vez mais em nossa igreja. Então eu preciso me perguntar, qual tem sido o meu papel nisso? Se a minha cultura de igreja é, como eu mencionei, individualista, então eu me ausento da vida da igreja, e aí Deus não vai me usar para ser promotor de paz, amor e fé. Você já parou para pensar que o simples fato, vou citar uma coisa das mais básicas do cristianismo, a reunião no culto. Você já parou para pensar que o culto que você presta ao Senhor está encorajando o irmão que está do lado? Sim? Quantas vezes eu já fui encorajado por ver os irmãos cultuando ao Senhor? Eu saí edificado.
Eu saí com a minha fé fortalecida, vendo os irmãos prestarem culto. Esse é o propósito do Senhor. Que nós possamos ser encorajados uns pelos outros. A paz, ao amor, à fé. Não é? Deus tem usado você para isso. Deus tem usado você como agente de encorajamento, de paz, amor e fé, ou você tem se fechado em si mesmo, se ausentado, ou tem até aqueles que são promotores de discórdia. Quando você passa uma notícia para outro, indevidamente, quando você fala mal do outro, você não está sendo agente de paz, amor e fé. Você está sendo agente de discórdia. Se você faz isso, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa voltar atrás. Pedir perdão ao Senhor e mudar de atitude. Agente de amor, paz e fé. E aí Paulo termina a carta, então, no verso 24, dizendo: a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Paulo deseja graça para os que amam a Cristo Jesus. E o amor não é qualquer amor. Aqui é interessante, ele coloca amor incorruptível. Amor incorruptível. Por que isso? Esse amor é um amor puro. Assim como Deus ele nos amou inteiramente, então nós devemos amar a Ele também inteiramente. Porque Ele nos amou, nós devemos amá-lo inteiramente, sem reservas. Sem reservas. Amando-o inteiramente, a graça do Senhor vem sobre nós. Paulo já falou sobre graça. Aliás, a carta de Paulo, o teor, é graça. A graça do Senhor é quem nos alcançou. É por causa da graça de Deus Pai que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. É por conta da graça do Senhor, revelada em Cristo Jesus, que nós fomos transportados do império das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. É por causa da graça do Senhor que estávamos mortos e agora estamos vivos. É por conta da graça do Senhor que antes não éramos povo, estávamos distantes da comunidade da aliança. É por conta da graça do Senhor que agora estamos junto ao Senhor. Somos povo do Senhor, abençoados pelo Senhor. É pela graça do Senhor, então é a graça do Senhor que nos faz amar. É a graça do Senhor que nos faz perseguir diligentemente a paz. É a graça do Senhor que nos faz ter fé no Senhor Jesus Cristo e não desistir da sua igreja. É a graça do Senhor. Graça para a salvação, graça para vivermos de maneira digna do chamado, graça para vencermos a luta espiritual, graça para os que amam o Senhor Jesus Cristo. Toda a vida cristã está fundamentada na graça de Cristo Jesus. Ele tem todo o mérito, não nós. Mérito por nos salvar, mérito por nos fazer a sua igreja, mérito por nos fazer o seu povo. É de Deus, através de Cristo Jesus, todo o mérito, e não nosso. Então, viva a vida da igreja. Viva a vida da igreja. Experimente paz, amor, fé. Enquanto você experimenta isso, que a graça do Senhor esteja sobre você, que ama o Senhor Jesus Cristo, de maneira incorruptível. Amém. Queridos, nós temos muitas razões para desistirmos uns dos outros, é ou não é?
Temos muitas razões. Às vezes é o irmão que não respondeu, ou respondeu mal. Às vezes é o irmão que olhou meio de rabo de olho para a gente não gostou. O irmão amanheceu mal-humorado, né? A gente tem muitas razões para desistirmos uns dos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos infinitas outras razões para nos manter juntos, para nos mantermos em comunhão. Cristo Jesus morreu pela sua igreja. Cristo Jesus morreu pelo seu povo. Então, viva como igreja do Senhor. Viva sem desistir desse povo, da igreja que o Senhor Jesus morreu. Persista, insista, persevere, vivendo a vida da igreja. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque a carta de Paulo aos Efésios chegou até nós. Foram 2000 anos, Senhor Deus, de tanta luta, tanta dificuldade que a tua igreja passou, tantos períodos até mesmo de queima da Bíblia, de heresias. Mas o Senhor preservou essa carta para que pudéssemos conhecer a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E te damos graças por ela, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a tua igreja, o teu povo. E obrigado porque é sendo a tua igreja, sendo o teu povo, estando na comunhão dos santos, que nós somos abençoados pelo Senhor, com paz, amor e fé. Muito obrigado. Que a tua graça, Pai, continue a nos conduzir de maneira a sermos agentes que glorificam o teu santo nome através de atitudes de paz, amor e fé no meio do teu povo. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Queridos, já estamos rumando para o término do nosso culto. Logo mais nós teremos o nosso café, nosso intervalo, estão todos irmãos convidados. E depois do intervalo teremos a nossa classe de EBD, sendo que hoje temos a nossa EBD reunida com todas as classes aqui. Nós vamos continuar a estudar aquele assunto de falsas doutrinas, tá? Falsos mestres, ok? Eu estou vendo um casal que está nos visitando. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe. Bom tê-los aqui com a gente. Eu gostaria de ter 5 minutos